Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fundamental para entender como o governo funciona, os poderes da administração pública. Pense neles como se fossem as ferramentas que o Estado tem para agir e, claro, servir ao interesse de todos nós. Mas como é que essas ferramentas são usadas na prática? É o que a gente vai descobrir. Já parou para pensar nisso? Por que um evento de rua é autorizado e outro, muito parecido, não é? A resposta para isso está justamente num conjunto de regras e permissões que definem o que um agente público pode, ou melhor, o que ele deve fazer. E é exatamente esse mecanismo que vamos desvendar agora. E por que esse assunto é tão importante? Bom, só de olhar os dados de concursos públicos, a gente já tem uma boa pista. O tema é super relevante, mas o que salta aos olhos mesmo é essa fatia gigante do poder de polícia, com quase 34% das questões. Fica claro que esse é o poder que mais impacta o nosso dia a dia e já já vamos entender o porquê. Para organizar nossa conversa, vamos seguir 5 pontos principais. Primeiro, a gente começa com a lógica por trás de cada decisão. Depois, vamos dar uma olhada na organização interna do governo. Aí, veremos como tudo isso nos afeta. Vamos analisar também quando o poder é mal utilizado e, por fim, os deveres que funcionam como freios para esse poder todo. Ok, vamos começar pela base de tudo. Todo administrador público, em algum momento, se depara com uma escolha central. Ele deve simplesmente seguir à risca o que a lei manda ou ele tem espaço para fazer um julgamento. De um lado, temos o poder vinculado. Aqui não tem espaço para opinião, não tem eu acho. Pensa assim, alguém cumpriu todos, absolutamente todos os requisitos para se aposentar. O administrador público não pode analisar se é conveniente ou oportuno. Ele simplesmente tem o dever de conceber o benefício. A lei manda, ele obedece. Simples assim. Agora, no poder discricionário, a história é bem diferente. Dentro dos limites que a lei estabelece, claro, o administrador pode e deve escolher o melhor caminho. Voltando para o nosso exemplo do festival, a prefeitura pode analisar: será que é o melhor momento para isso? O local é o mais adequado? Esse evento realmente traz um benefício para a comunidade? Aqui existe uma margem para julgamento, para uma análise de mérito. E essa tabela aqui resume perfeitamente a diferença. No vinculado, liberdade, zero. Na prática, nenhuma. No discricionário, a liberdade existe, mas é sempre limitada pela lei. Só que o ponto crucial mesmo está aqui, ó, o controle judicial. Num ato vinculado, a justiça pode analisar tudo, cada detalhe. Já num ato discricionário, um juiz não pode simplesmente decidir o que seria melhor, sabe? Ele não pode substituir o administrador. O papel do juiz é só verificar se a decisão foi legal. Certo. Entendida essa escolha fundamental, vamos agora ver como a própria máquina do governo se organiza por dentro, como as engrenagens funcionam. Pense no organograma de qualquer empresa. É a mesma lógica. O poder hierárquico é basicamente o que permite que um chefe dê ordens, fiscalize o trabalho da equipe e organize as tarefas. Sem isso, a administração pública seria um verdadeiro caos, cada um fazendo o que quer. E para lembrar dessas funções, muitos estudantes de direito usam até um mnemônico: FODA. Ou seja, o superior pode fiscalizar o trabalho, pode ordenar, pode delegar, que nada mais é do que passar uma atribuição para alguém abaixo na hierarquia, e pode também avocar, que é justamente o contrário, puxar para si uma tarefa que, a princípio, era de um subordinado. Ok, mas e se alguém dentro dessa estrutura toda comete um erro, pisa na bola? É aí que entra o poder disciplinar. Ele é a ferramenta para apurar e, se for o caso, punir as irregularidades cometidas não só por servidores, mas por qualquer pessoa que tenha um vínculo especial com a administração. Pense, por exemplo, num aluno de uma universidade pública. E essa tabela deixa bem claro quem cada poder pode atingir. O poder hierárquico, ele foca só nos servidores daquela estrutura. Já o disciplinar, ele alcança os servidores e também essas outras pessoas com um vínculo especial. Agora, o poder de polícia, bom, esse aí se aplica a todos nós, o público em geral. E por falar em público, chegamos na terceira parte, que trata justamente disso, os poderes que afetam diretamente o nosso dia a dia. Olha ele aí, o campeão das estatísticas de concursos. O poder de polícia é a razão pela qual um restaurante precisa de um alvará da vigilância sanitária para funcionar, ou porque não se pode construir uma casa de qualquer jeito em qualquer lugar. É o Estado, basicamente, limitando um direito individual, como o direito de propriedade ou de livre iniciativa, em nome do interesse de toda a coletividade.
Mas muito cuidado aqui para não confundir. A polícia administrativa não é a mesma polícia que investiga crimes. A polícia administrativa, como a vigilância sanitária ou um fiscal de posturas, age de forma preventiva, focando em coisas, em bens, em atividades. Já a polícia judiciária, como a polícia civil ou a federal, age de forma repressiva, investigando crimes que já aconteceram e focando diretamente nas pessoas. O poder de polícia geralmente funciona num ciclo de 4 etapas. Primeiro vem a ordem, que é a lei criando uma regra, tipo restaurantes devem seguir normas de higiene. Depois vem o consentimento, que é quando a administração dá o alvará. O terceiro passo é a fiscalização, para checar se as regras estão sendo cumpridas. E por fim, se não estiverem, vem a sanção, que pode ser uma multa ou até o fechamento de estabelecimento. É claro que tanto poder assim exige uma responsabilidade enorme. E é por isso que nesta quarta parte, a gente vai ver o que acontece quando esse poder é mal utilizado. Basicamente, existem duas formas clássicas de abuso de poder. O excesso de poder acontece quando o agente público faz algo que ele não tinha permissão legal para fazer, ou seja, ele extrapola sua competência. Já o desvio de poder é mais sutil. O agente até tem a competência para fazer aquilo, mas ele usa esse poder para um fim pessoal ou diferente do interesse público, como, por exemplo, multar um desafeto só por vingança. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Abusar do poder não é só fazer algo errado, uma ação indevida. Deixar de fazer o que a lei manda, em uma situação específica em que a ação era obrigatória, também é considerado uma forma de abuso de poder, só que por omissão. Então, para evitar todos esses abusos, a balança precisa de um contrapeso. O administrador público não tem só poderes, ele também tem deveres. Vamos entender esses freios, esses limites, na nossa última sessão. A gente pode resumir em 4 pilares. Primeiro, o dever de agir, porque o poder público é irrenunciável. Segundo, o dever de eficiência, para entregar o melhor serviço possível. Terceiro, o dever de probidade, que é basicamente agir com honestidade e ética. E por último, o dever de prestar contas, porque o dinheiro público, afinal, não é do governante. Essa ideia aqui resume tudo. O administrador é só um gerente de algo que pertence a toda a sociedade. É por isso que a transparência e a prestação de contas não são favor, de jeito nenhum. São uma obrigação fundamental. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se os poderes são um motor que dá força para o governo agir, qual seria exatamente o papel dos deveres? Eles seriam só os freios para controlar e evitar excessos? Ou seriam também o volante, que direciona a ação para o caminho certo? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando. Até a próxima!